Olá, hoje eu queria compartilhar um pouquinho da minha última leitura, que eu terminei o mês passado, que foi o Museu da Inocência do Orhan Pamuk. Embaixo eu vou deixar aqui as informações todas sobre o livro, né? Data de publicação, enfim, editora. Mas esse livro, o Museu da Inocência, eu vou tentar mostrar aqui a capinha dele no meu Kindle, né? Que não favorece tanto a parte gráfica do livro, né? Tem uma capa bem interessante, mas eu queria começar a conversar sobre esse livro falando um pouco dessa frase que eles escolheram aqui para estar nessa edição aqui da Companhia das Letras, né? Tem uma frasezinha aqui no topo que vocês certamente não conseguirão ler, né? Eu mal consigo ler aqui nessas letrinhas, mas diz assim, né? É uma frase que foi publicada no New York Times a respeito do livro, né, na ocasião do lançamento. Um romance delicioso sobre como um primeiro amor resiste dolorosamente a uma vida inteira. E eu acho essa frase tão pequena diante desse livro, né? Então, normalmente essas colocações são feitas para esses paratextos aqui de capa, né, contracapa, são coisas que são usadas aí pelo mercado editorial para justamente promover o livro, mas aqui a gente percebe que essa fala é extremamente superficial, digamos assim, diante da qualidade desse livro, tá? O Museu da Inocência é um projeto, aliás, bastante interessante, não só como narrativa, mas como também experiência para o leitor, para o viajante, né? Para as pessoas, de um modo geral, nessas situações de leitores e de viajantes. Por quê? Porque o Museu da Inocência, ele parte de uma história particular, né, fictícia, né, uma história sim, uma história de amor, mas ele se torna não só um livro, né, essa história de amor se torna não só um romance, mas inspira também a criação de um museu físico, que está localizado em Istambul. Foi por isso, inclusive, que eu fui ler esse livro. Eu fiquei curiosa, fiquei sabendo, um desses programas de TV, de turismo, né, em Istambul, em que se falava sobre esse Museu da Inocência, que foi criado, né, com os objetos que fazem parte do museu, criado no livro, né, pelo narrador. Então, o Museu da Inocência é o seguinte, o que a gente vai encontrar nesse livro? Um narrador, um homem, né? Um homem de meia idade, e ele está tentando ali, né? Ele está contando pra gente esse amor que, assim, a gente pode chamar do primeiro, mas na verdade foi a grande experiência de amor da vida desse homem, né? Narrado, obviamente, né? Ele está contando a sua própria história, narrado do ponto de vista dele, mas mais do que falar sobre uma relação de um casal, ele vai falar sobre, e o que me chamou mais atenção foi isso, sobre a nossa vontade de eternizar momentos, afetos, emoções, coisas efêmeras que nós vivemos quando estamos nos relacionando com uma pessoa ou na relação em família ou com amigos, enfim, nas nossas relações afetivas, a nossa vontade de eternizar essas relações que são boas, que fazem bem pra gente, né? E normalmente as testemunhas dessas relações, quando as pessoas não estão mais lá, são os objetos, são os cheiros, são as músicas, né? São os elementos desse universo ligado a essa outra pessoa, a nós naquele momento, né? A nossa relação, os nossos momentos juntos. Esses objetos são testemunhas disso que a gente viveu. Então, nós temos essa vontade, né? Como todos os humanos, de parar o tempo e congelar. Na verdade, não o tempo, mas aquilo que nos faz bem, aquele afeto, né? Aquela emoção. Então, atualmente, né, nesses tempos aí de tanta perda, de tanta mudança
mudança brusca, né? Adaptações que nós vivemos aí em 2020 e 2021, eu achei que foi uma leitura muito acolhedora para mim. É uma história forte, muito bem contada, muito bem construída, né? E que trata aí não só de amor, né? Não é só uma história de amor, do primeiro amor, não acreditem no The New York Times só. Tem muito mais aí, né? É um livro que trata das nossas relações com as coisas do mundo, tá? E uma coisa interessante também é como ele trata da questão da própria instituição de um museu, né? Então a gente pensa, quando fala em um museu, a gente pensa num grande museu, né? No Louvre, em Paris. Aqui no Brasil a gente vai pensar no MASP, né? Mas, na verdade, aqui eu percebi algo que eu já sentia em mim, mas que eu nunca tinha exteriorizado, né? E o autor faz isso. Né? Ele fala sobre os pequenos museus. Sabe o museu em que você vai visitar a casa em que um escritor morou, né? Então isso é muito comum em alguns países. Na Rússia, por exemplo, a gente tem esse tipo de vivência, né? Então você vai visitar uma casa em que um escritor morou por determinado tempo e ali ele escreveu um grande romance. Então você vai ver ali alguns móveis, alguns objetos, enfim, aquela vontade que se tem de fazer parte do universo do escritor, né? De estabelecer uma relação de leitor e escritor, né? Partindo do leitor, nesse caso, uma relação de intimidade, né? Que nos torna até mais especiais, digamos assim, né? Na nossa cabeça. Então, ele vai tratar desses pequenos museus que surgem às vezes de paixões muito particulares de uma pessoa, né? Eu dei o exemplo do escritor, mas às vezes é o museu a história do computador pessoal, e aí a pessoa vai lá e coloca o primeiro tecladinho que ligava na televisão e tal. Enfim, pequenos momentos, a vontade da gente reviver e preservar, né, vidas que nós sabemos que se vão, que são efêmeras, né? E com elas, né, com essas vidas se vão também as testemunhas das experiências e dos afetos que a gente viveu, né? Então esse livro é uma homenagem a essa vontade humana de preservação dos afetos e de desafiar o tempo e de manter essas emoções vivas, mesmo que fisicamente essa vida já não esteja mais presente, tá? Então fica a dica aí para vocês. Eu vou ler um pedacinho, então, como normalmente eu sempre faço. No caso do Museu da Inocência, eu vou ler para vocês. Opa, travou meu Kindle aqui, gente. Só um minutinho. Tem dessas, né? Falando de Kindle, enquanto destravo aqui, tentando, né, fazer essa continuidade. Tem pessoas que não gostam, né? Eu, quando tô aqui no primeiro capítulo, desculpe, no primeiro parágrafo, Ato Falho, o primeiro capítulo, é um outro canal que eu conheço, muito bom sobre literatura, esse é o primeiro parágrafo. Quando tô aqui, sempre lamento não ter o livro físico para mostrar para vocês, né? Que sempre valorizo os aspectos gráficos, mas isso, na verdade, é um suporte, né, gente? Coisa de briga entre livro de papel e livro e-reader, não existe, né? O importante é que tenhamos sempre opções à mão, né? Para podermos ter acesso aos nossos textos. Deixa eu chegar aqui, gente, no início, na capa. Onde estamos aqui, capa, ótimo. Acho que agora eu vou conseguir destravar. Só um minutinho. Tá, aqui. Então, o primeiro capítulo, né, e capítulo sim, se chama O Momento Mais Feliz da Minha Vida, tá?
Então eu vou ler aqui uma coisa que normalmente eu não faço. Eu me proponho a ler só o primeiro parágrafo e eu acabo indo além ou escolhendo uma outra coisa. Mas desse livro eu vou ler só o primeiro parágrafo mesmo, tá? Espero que vocês gostem. O momento mais feliz da minha vida. Era o momento mais feliz da minha vida, mas eu não sabia. Se soubesse, se tivesse dado devido valor a essa dádiva, tudo teria acontecido de outra maneira? Sim, se eu tivesse reconhecido aquele momento de felicidade perfeita, teria agarrado com força e nunca deixaria que me escapasse. Levou alguns segundos, talvez, para aquele estado luminoso tomar conta de mim, mergulhando-me na paz mais profunda, mas ele me pareceu ter durado horas, até mesmo anos. Naquele momento, na tarde de segunda-feira, 26 de maio de 1975, em torno de 15 para as 3, assim como nos sentíamos além do pecado e da culpa, o mundo todo parecia ter sido liberado da gravidade e do tempo. Beijando o ombro de Fison, já úmido com o aquecimento do nosso amor, eu a penetrei delicadamente por trás, e enquanto mordia de leve sua orelha, seu brinco deve ter se soltado, e pelo que nos pareceu, pairado em pleno ar antes de cair por vontade própria. Nosso prazer era tão profundo que continuamos a nos beijar, ignorando a queda do brinco, cuja forma eu nem sequer tinha percebido. Então fica aí só o primeiro parágrafo para dar vontade de prosseguir, tá? Obrigada pela companhia, e eu vou deixar aqui embaixo todas as informações a respeito do livro, né? E recomendo muito, se vocês fizerem a leitura ou de algum outro livro do Orhan Pamuk, que é um autor que tem me interessado bastante, né? Bastante conhecido, ganhou vários prêmios, tá? Mas que está sendo uma descoberta atual para mim, por favor, deixe seus comentários a respeito, tá bom? Espero que gostem, ótimas leituras e até o próximo.